meus amigos, alô minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você esteja vendo o canal Rumo ao Nada. Olha, né, esses dias eu trouxe aqui que um juiz, um desembargador do TRF3, ele, ao negar um pedido de BPC, né, ele falou assim que o INSS, ou seja, que o Estado não era Papai Noel. Mas olha a notícia aqui, só para vocês terem uma ideia. Vale-refeição de juízes supera salário mínimo em 24 estados. Ou seja, para o povo, o Estado não é Papai Noel, mas para eles, o Estado não é só o Papai Noel, é uma mãe, é um pai, ou seja, é dinheiro que não acaba mais, todo o privilégio. Porque para muitas pessoas, para muitos juízes, deputados federais, deputados estaduais e o presidente da República, quem recebe o BPC, quem recebe a aposentadoria por invalidez, quem é aposentado é um privilegiado. Mas será que o privilegiado nessa situação não é juízes que, gente, vale refeição equivalente a um salário? É isso mesmo. Olha, juízes de 24 estados recebem por mês mais de R$ 1.000 de vale-refeição, destacou o jornal Estado de São Paulo. Só em Pernambuco o valor chega a 4.787, o equivalente a 4,8 vezes o salário mínimo. Isso é vale-refeição, gente. Não é salário, não é auxílio paletó, não é auxílio moradia, não. Só para o juiz manter, né, seu corpinho comendo do bom e do melhor. Mas, como já falei, né, esse valor equivale mais do que o dobro do que o salário mínimo das pessoas. E daí, ainda um juiz tem coragem de dizer que o Estado, né, não era Papai Noel. Olha, os juízes estaduais podem gastar em restaurantes à custa dos cofres públicos, um valor que muitas famílias precisam esticar e muito para cobrir as despesas do mês. Só entre os beneficiários do INSS, 23,7 milhões recebem até um salário mínimo por mês, ou seja, 67,1% desse pessoal que é aposentado recebe apenas um salário mínimo, né? Sabe o que me dá a impressão, gente? Que eu acho que um juiz, que um promotor, que um deputado que recebe assim um auxílio-refeição, eu acho que ele ri da cara de uma pessoa que recebe um salário, né? Só pode, eu acho que deve rir, porque nós não passamos de chacota e de palhaço para essa gente. É bastante complicado, né, gente? Olha, o salário médio dos magistrados estaduais é de R$ 43.433. Gente, o salário médio. Mas só que ainda eles têm auxílio moradia, eles têm auxílio paletó. E o pior de tudo, gente, que por lei, quando o juiz ele presta serviço na cidade de origem aonde ele mora, ele não tem direito ao auxílio moradia. E sabe o que acontece? Eles fazem falcatrua e aí consegue receber ainda o valor do auxílio moradia, né? E também quem é casado, né? Por exemplo, um juiz casado com a juíza ou com a promotora também tem o auxílio moradia. O que acontece? Não poderia, um deles teria que abrir mão ao auxílio moradia, mas eles não fazem isso. Olha, esse valor é bem acima do teto de R$ 35.462. Isso ocorre porque o valor inclui diversos penduricalhos, né? É bastante complicado essa situação, né? Para uns, muitos, para outros, nada. É por isso que o Brasil é tão desigual. Foi por isso que eu defendo, gente, que eu defendi com unhas e dentes, que não houvesse, por exemplo, ninguém que se aposentasse acima do teto do INSS. Eu até concordava que subisse, né, o valor do teto, até uns 8, 9 mil reais, mas que não houvesse no país alguém recebendo acima do teto do INSS, a não ser que pagasse previdência privada, né? Aí seria uma outra questão. Mas enfim, olha, os valores e os critérios desses auxílios podem variar em cada estado. Por serem verbas indenizatórias, elas são isentas de qualquer tributo, incluindo a contribuição previdenciária e imposto de renda, gente. Olha, nem imposto de renda eles pagam, nem INSS eles pagam. Gente, que situação, cara. Olha, é Brasil, gente. Isso só pode ser Brasil. Porque tantas vezes a gente fala que quem paga imposto de renda no país é pessoa pobre. Quem mantém o país funcionando é pessoas que recebem um salário mínimo. Ou seja, como vocês viram, só para você ter uma ideia, se um vale-refeição de um juiz é mais do que um salário mínimo, e lembrando que, como vocês já viram no começo da matéria, 27 mil dos 35 milhões de aposentados no Brasil recebe apenas um salário mínimo.
Olha, é, crítico quanto mais desse penduricalho, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirma que o teto constitucional se tornou piso, entre aspas. Todos esses quadros de desorganização exigem uma disciplina nacional. Isso é mais uma forma de furar o teto, disse ele. Ou seja, apesar de ser um juiz, né, gente, muito criticado pela população brasileira, ele é totalmente contrário a esses penduricalhos, né, que os juízes têm, né? Mas com certeza ele deve ter também, né? Ainda mais sendo juiz da Suprema Corte, né? Mas fazer o quê, né? Apenas 3 estados pagam auxílio alimentação até o valor vigente para o Judiciário Federal, que é de R$ 910, ou seja, o estado do Maranhão, Paraná e Rio Grande do Sul. As cifras são maiores do que o executivo da União paga a seus funcionários em vale-refeição de R$ 458. O problema dos auxílios é que, embora seja necessário aprovar uma lei para criá-los, seu valor é decidido de forma administrativa, muitas vezes pelos próprios beneficiários. O orçamento do Judiciário Estadual, por sua vez, é blindado de qualquer crise, mesmo que haja frustração na arrecadação, o governo é obrigado a repassar a verba livre de qualquer corte ou bloqueio para não caracterizar interferência em outro poder. Ou seja, o governo ele pode cortar o Bolsa Família, o governo pode cortar a aposentadoria do trabalhador rural, pode cortar a aposentadoria, a pensão por morte, mas Deus me livre cortar 10 mil, 15 mil reais dos valores que são repassados aos juízes e promotores e desembargadores desse país afora, né? Relator de uma proposta que regulamenta esses benefícios, o deputado Rubens Buenos, do CDD Paraná, afirma que o valor do auxílio alimentação dos juízes é um escândalo. Os juízes perderam a compostura e esqueceram o que significa uma nação. Deveriam fazer a lei valer para todos, mas burlam a norma para obter benefício próprio, né? E o governo sinalizou que pretende enviar uma proposta de reforma administrativa ao Congresso em fevereiro, de acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Esse mês, Maia disse que não dá mais para segurar o debate sobre a regulamentação dos pagamentos acima do teto e sobre as férias de 60 dias do juiz. Ou seja, Rodrigo Maia falou, não dá. O povão simples, o povão carente já fizeram o seu sacrifício. Estão pagando a conta. Agora vai chegar a hora desses altos servidores públicos. É como o deputado falou, né, o Rubens Bueno. É um escândalo, né? Gente, eles recebem muito acima do teto, né? E a gente tem que defender a justiça? Tem. Mas aí eu pergunto para você, engraçado, né, gente? Qualquer coisinha que eles descobrem de deputados e senadores, não é verdade? Não é assim? Eles pulam em cima, gente, eles fazem aquele escândalo, eles processam, eles vão... Olha, fazem o maior bafafá. Mas eles não, gente. Eles são blindados. Pode-se investigar presidente da República, pode-se investigar Senado, pode-se investigar Câmara, mas o juiz... o judiciário, não mexa no meu vale-refeição, não mexa no meu auxílio moradia, não mexa no meu auxílio livro, porque tem auxílio livro também, né, para estudo, essas coisas, não mexa nada dos meus benefícios, dos meus penduricalhos. É uma vergonha, gente. Num país de tantos miseráveis, os juízes estão vivendo numa situação tão cômoda dessa, é uma vergonha, ou seja, só o auxílio refeição é maior do que o salário mínimo de 27 milhões de beneficiários que são aposentados pelo INSS nesse país. E tem juiz ainda que tem coragem tem coragem de negar quando um deficiente ou quando uma pessoa idosa vai pedir um BPC ou quando um trabalhador rural que não consegue, mesmo morando na roça, vai tentar se aposentar, não consegue. O INSS diz que a pessoa não tem direito e vai lá para o juiz e o juiz fala, não tem direito mesmo. E o direito deles prevalece acima de todos da população brasileira. O que você acha dessa situação, gente? Comente aí.